Boas pessoal. Bom, bem-vindos ao canal de Les Gaming. Trago aqui hoje, para o vídeo de hoje, a tão ansiosa, tão esperada tier list. Então, como vocês podem ver, eu fiz esta tier list durante estes tempos, durante estes dias. Já tenho estado a pensar nisto há algum tempo e finalmente pus isto em papel. Um, e pronto, basicamente eu vou dar as minhas opiniões porque cada Survivor está no ranking que está. Um, e pronto, basicamente. Como vocês podem ver, então começamos. Um, o Rank S é um rank de sobreviventes que são quase obrigatórios de uma equipa. Estou a falar de rank alto, claro. Estou a falar de sobreviventes que sabem o que fazem, que têm as estratégias todas aprimoradas, que, que não cometem tantos erros, que sabem como é que o jogo funciona realmente. Claro que eu não posso fazer para todas as os tipos de rank, então eu tenho que fazer para o rank alto porque é para isso mesmo que serve. Vocês entendem o meu ponto de vista, certo? O que se quer é o competitivo. Mas bom, o rank S é um rank de personagens muito bons, de personagens um, que são quase obrigatórios na equipa. No caso do Hunter, são tipo os melhores Hunters, os melhores Survivors. No rank A são os segundos melhores, são aqueles que são bons, mas têm alguma coisa que perdem em relação aos rank S. Temos os rank B que um, são sobreviventes ou hunters que perdem, que são viáveis para rank, mas não são dos melhores. Há muito melhores e têm as suas dificuldades em vários tipos de jogos. E temos também o rank C, que são os personagens que são meio cocó, mas podem ter uma utilidade, podem ter uma certa utilidade. E temos os personagens Tier D. E o que é um Tier D? É um personagem cocó, completamente cocó. É um personagem que vocês não querem para nada. É um personagem que não tem nada que seja melhor que os outros. Claro que pode ter uma habilidade ou outra, mas é algo que não é consistente, que não traz fruto não traz fruto para uma ranqueada, por exemplo, não traz nada de vantagem, não, só dificulta a equipa porque todos os restantes sobreviventes são melhores. Bom, começando então com a parte de sobreviventes, temos mecânica. Porquê que mecânica está neste rank S? Mecânica é um sobrevivente que ela já levou vários nerfos, vários nerfos. Ahm, e ela neste momento é o melhor decoder do jogo. Ahm, Ela tem um debuff, certo? Quando tem pessoas feridas, mas ela tem o seu boneco ah, para, para conseguir para conseguir colmatar essa deficiência no essa deficiência quando está com esse nerf, essa deficiência no decode. E o que é que traz também? É que a mecânica, em relação a uma Mind's Eye, por exemplo, são os dois decoders. A Mind's Eye até descodifica um pouco mais depressa que a mecânica, mas a mecânica tem duas coisas essenciais que são em rank alto é destruidor. Uma delas é ela poder fazer body block com o boneco, ok? Um, uma Pro Mechanic consegue spawnar o boneco exatamente no tempo que o Hunter vai dar o hit e consegue receber o hit uh, em vez de em vez de morrer ou de levar o hit do Hunter, leva o boneco e o boneco morre, mas a mecânica continua viva. Uh, outro motivo, que é o principal motivo da mecânica ser tão perigosa, é que a mecânica é um sobrevivente que consegue, um, digamos, ela consegue descodificar quando está na cadeira. Se tiver um robô ativado, ela consegue descodificar na cadeira e isso é destruidor. Destruidor. Para um Hunter é a pior coisa de sempre, porque basicamente tu vais estar a camperar um sobrevivente que quase não vai estar a fazer nada porque vão estar na mesma quatro pessoas, quatro vá, quatro pessoas lá fora, três delas a descodificar e uma vai salvar a mecânica. E é isso que te traz um defeito enorme, mano, é ridículo mesmo. O Hunter não consegue fazer muita coisa porque se sai vão salvar e é como se ele não tivesse feito nada, é como se ele não tivesse apanhado ninguém. Ou se ele fica a camperar, tem as mesmas pessoas lá, a descodificar lá fora como se não tivesse a camperar nada. Bom, basicamente é isto resumido. Seer.
Porque é que Seer é um rank S? Mano, Seer é um sobrevivente que, se bem usado, é muito bom. Porquê? Porque a coruja dele, ele tem uma coruja, certo? Que pode ser recarregável ainda por cima. Mas só uma coruja, imaginemos só no caso de uma coruja. A coruja é muito boa porque é como se fosse algo. Para já, o Hunter não consegue fazer nada a respeito. Ok? O Hunter não consegue fazer nada contra uma coruja. Ele vai ter que lidar com a coruja. A não ser que seja uma aranha, vai ter que mandar teia e que sai a coruja e dá o hit. Mas, mano, a coruja está lá, não dá para, por exemplo, no caso de um perfume, dá para desviar do perfume, dá para tentar esperar que o perfume acabe. No Seer, não, no Seer tu não podes, tu tens que ter alguma coisa para lidar com aquela coruja. Ou então esperas, ou então deixas de dar o hit, recuperar e voltar outra vez à perseguição. É isso que faz o Seer tão bom. Para além dele ter uma descodificação normal e um kite normal, também. Claro que à medida que ele vai usando corujas fica um pouco pior no kite, mas a questão é, mano, se tu já usaste duas, três corujas, tu já não é o kite que vai fazer muita diferença porque tu já usaste duas ou três corujas, lá está. Foram muito importantes no jogo, vai ser muito mais importante do que um nerf no kite. Por isso ele continua a ser muito bom. Mesmo agora depois do nerf desses leaks que andam a rolar sobre nerf, eu acho que ele vai continuar super poderoso na mesma. E também o que é que eu queria falar? Era sobre a coruja poder ser colocada para vários lugares, para vários sobreviventes. Pode ser ajudado, por exemplo, para salvar. Imaginem um Reaper. Vocês tomam a névoa e depois como é que vão conseguir salvar sabendo que ele ainda tem um ataque normal? Um bom Seer consegue ver esse momento e consegue realmente ajudar e conseguir concluir a save. Terceiro sobrevivente da lista é esse. O resto vai ser mais curto. O S e o A são os mais importantes. O resto vou falar menos detalhado. Bom, então a Encantress é um sobrevivente que eu disse logo quando ela saiu, mano, que ia ser o sobrevivente mais OP do jogo. E porquê? Mano, a Encantress é ridículo. A Encantress é algo que, se vocês jogarem de Enter, vocês vão perceber o porquê dela ser tão forte. Ela, se bem usada, vocês também é outra, não conseguem lidar, a não ser que tenham excitement. Vocês têm, por exemplo, ela tá pertinho de uma palete. Como é que ela vai fazer? Mano, ela usa o feitiço e consegue chegar à palete e pronto. E só consegue ganhar mais 20 segundos de kite. E se essa nação não conseguiu outro feitiço. E pronto, e ela consegue fazer um kite muito bom, muito consistente. E é isso que a traz para um rank S. Também o que é que tem? Ela pode gastar um feitiço e soltar sobreviventes do balão. E agora vocês perguntam: mas um feitiço não faz muito porque o sobrevivente cai e o Hunter pode bater logo em seguida. Mas não interessa, isso é super apelão na mesma. Porque o Hunter, o que é que vai ter que fazer? O Hunter vai ter que gastar 5 segundos para dar o hit, recuperar do hit e apanhar o sobrevivente. Vocês percebem? É isso que tem de apelão. E que vocês, por exemplo, num fim de jogo, vocês usam, por exemplo, uma máquina está quase acabada, chega lá uma Encantress, usa o feitiço, vai para o chão, o Hunter vai bater outra vez no que tinha sido tirado do balão, morre, mas o que é que acontece depois? Leva logo a seguir Borrowed Time e conseguem se levantar e conseguem continuar com o jogo. É isso que faz do AP, percebem? E pronto, e basicamente a Encantress também pode ter com 3 feitiços, consegue ter um efeito como se fosse uma pistola da Coordinator. E isso é super apelão também. Super, super fantástico. Muito fácil de usar e salva jogos. Para além disso, que os sobreviventes que se curarem, que ela curar ou que curarem ela, vão ganhar um feitiço e basicamente, não, que curarem ou ela curar, vão ganhar sempre, a Encantress vai ganhar um feitiço por cada vez que eles levarem hit. Ou seja, vai chegar um fim de jogo, se tu curares muita gente, se tu curares os teus colegas de equipa, tu vais chegar a um final de jogo com pelo menos 3 feitiços, ou seja, já é como uma pistola da Coordinator. E, mano, isso vai ajudar o jogo para caralho, mano. Tipo, vais acabar por ganhar jogos assim, porque Encantress é. Se o Hunter é obrigado, às vezes ele vai a Excitement porque não tem muita chance contra uma Encantress, que uma boa Encantress se arrasa um Hunter. Bom, agora
Vocês já perceberam dos três. Agora vamos passar dos três do S e agora vamos passar para o rankado. Bom, o primeiro sobrevivente que vocês devem estar a estranhar, de acordo com a minha outra tier list, a Perfumer era tier S, acho eu, agora não tenho a certeza, mas era tier S. Mas porquê é que ela desceu? Porque, mano, acontece que a Perfumer é fácil, é mais fácil, ela continua a ser eficaz, claro, mas ela é mais fácil de se lidar porque vocês conseguem prever quando é que ela vai usar o perfume, vocês esperam uh, pelo perfume acabar, ou então ela voltar para o perfume uh, e conseguem. uh, e conseguem. Ai porra. Vocês esperam para ela voltar para o perfume e conseguem dar o hit. Por isso é um pouco fácil de counterar, mas o problema de uma perfumer é que se vocês, por exemplo, vão dar aquele hit e uma perfumer com um bom timing de uso de perfume consegue recuperar do hit e seguir com um bónus de velocidade de vida a ter levado o hit e continuar o kite. E isso é o que faz também da perfumer muito boa. Também a perfumer é muito boa não só para kite, mas um, para salvar, porque ela consegue tancar o hit. Por exemplo, um Reaper, vocês usam um perfume, tomam neve, voltam para o perfume e depois estão com vida cheia outra vez para fazer a save. Muito bom. E pronto. Basicamente é isso da Perfumer. O segundo sobrevivente que eu quero falar daqui no Taira é a Coordinator. Porquê é que a Coordinator está no top? Pergunto a vocês. Mano, Coordinator é um sobrevivente espetacular também. Coordinator, há muita gente que hoje em dia prefere mercenário porque não quer foder as saves. Mas basicamente, mano, uma Coordinator que souber fazer o trabalho dela, claro que vai às vezes falhar uma save, mas o mercenário também falha saves. Um, uma Coordinator, o que tem de diferença do mercenário, que nós já vamos falar do mercenário a seguir, que está no Tier B, a diferença que ela tem, mano, é que uma Coordinator consegue fazer saves com a pistola e consegue ganhar tempo ao sobrevivente que está na cadeira para continuar o kite. Porque, ao contrário do mercenário, e essa é a diferença porque eu estou a colocar rank A numa Coordinator e rank B no mercenário, é porque a Coordinator, se vocês conseguirem fazer a save, disparar, ou então mesmo disparar antes de conseguirem, antes de estar lá conseguirem disparar antes de salvarem, porque não querem levar terror shock, não querem arriscar um terror shock ou assim, é muito bom, é sempre muito útil. E uma Coordinator é destruidora. Só um Excitement counter a Coordinator, mas mesmo assim, mano, o Hunter levar Excitement é muito perigoso porque não vai ter teleporte, não vai ter blink, não vai ter nada, então é muito mais fácil levar kite. E pronto, basicamente a Coordinator, para além de ter o bónus Perseverance, mas aí também o mercenário tem, ela consegue ganhar, consegue fazer a save e consegue com que o colega de equipa realmente tenha tempo para continuar o kite para tentar fazer um kite bom e ganhar mais 20, 30, 40 segundos, talvez até mais. E coisa que o mercenário não faz, que toma um hit, pronto, e fica ali. Claro que ele não faz bosta nas saves, mas ainda assim a única save que ele faz é a recuperação de um hit é a recuperação do hit, de ter dado o hit ao mercenário, que não ajuda muito no jogo. Para além que o mercenário é counterado por hunters como fotógrafo e Smiley, porque Smiley tem aquele nerf na cura, consegue meter nerf na cura e no mercenário isso afeta bastante, consegue quase neutralizar um mercenário. E contra fotógrafo, o mercenário acaba por ser tão inútil que mais vale um lawyer na equipa do que um mercenário, porque basicamente mercenário contra fotógrafo passa a ser apenas um personagem com menos 20% de decode, que nenhuma regalia tem em relação ao jogo. E pronto, Coordinator é essa a razão que ela está no top. Vocês notam, vocês conseguem notar uma boa Coordinator, a diferença de saves para um mercenário é gigante. E eu não percebo porque é que há muitos top players mesmo a não conseguir ver essa diferença, mesmo chineses. Os chineses então aquilo é uma praga que usam mercenário. Mas mano, é questão de fazerem o vosso bom trabalho de Coordinator. Simplesmente é isso. Vocês têm que fazer o vosso bom trabalho e pronto.
Não podem fazer bosta, não podem dar mole. Bom, terceiro personagem da lista A, vocês sabem quem é. O meu querido Prospector. Porquê é que o Prospector é rank A e não é rank S? Mano, porque ele é counterado por Blink e por alguns hunters do jogo. Por exemplo, contra Black e White, a parte do White, o Prospector fica um pouco inútil no que diz a repulsão. Mas claro que consegue ainda fazer stun, mas em termos de repulsão ele fica completamente inútil. E basicamente, e vocês, se um Hunter tiver Blink, ele consegue-vos dar um hit antes de. Ele consegue-vos dar um hit antes de aplicar o efeito do Iman. Por exemplo, vocês jogam um Iman, o Hunter joga um Blink, dá-vos o hit e é logo expulso por causa do Iman. Ou seja, o Hunter não tem nenhuma recuperação de ataque. E é isso que torna é a parte baixa do Prospector. Agora, claro que um Prospector tem um kite muito bom contra hunters que não têm blink, contra hunters que pronto, não têm um grande alcance como o Fister. O Fister também é um matchup complicado para Prospector. Um, mas matchup como quem diz, porque Fister é relativamente fácil de kitear. Mas pronto. Mas Prospector tem essas dificuldades, tem algumas dificuldades, mas para além disso ele é tirando isso, ele é muito bom para salvar mesmo assim. Um, Porque há diferenças na save. O Prospector não é muito bom para salvar, mas é bom para ganhar tempo para o sobrevivente fugir. Porquê? Porque vocês não conseguem fazer saves com os imãs, não conseguem muito facilmente fazer saves com os imãs, mas vocês conseguem levar o hit, salvar o sobrevivente, usar imã, dar stun no Hunter ou mandarem o Hunter fora e conseguem usar 3 imãs cada vez. Vocês ganham um tempo gigante para o outro sobrevivente. Se vocês expulsarem o Hunter para o lado oposto da rota do sobrevivente que vocês acabaram de salvar. Vocês vão ganhar bastante tempo para o sobrevivente para fazer o kite. E para além que Prospector tem uma cura muito rápida e isso ajuda bastante o Prospector e é isso que o torna tão bom também, que salva em enormes situações, desde, sei lá, mesmo matchups com palhaço, por exemplo, a drill não afeta tanto como poderia afetar. A drill que é essa diferença que dá na cura, esse atraso na cura que ele faz, não o afeta tanto porque ele tem um 20% de cura mais rápida e isso é muito bom mesmo também no Prospector. Um, Bom, o que faz estes personagens de rank S e rank A, que se vocês repararem, são sobreviventes muito bons para, para decode, kite e saves, ok? Eles conseguem fazer as três coisas. Um, Uns conseguem fazer as três coisas muito bem, outros só conseguem fazer duas. Mas pronto, mas vocês veem que é essa consistência que traz que faz desses personagens bons. Um, Exceto a mecânica não é muito boa, nem boa kiter, um, nem boa rescuer. Embora ela possa fazer rescues, porque basicamente vocês têm três sobreviventes a descodificar, não, dois sobreviventes a descodificar mais o boneco enquanto ela pode ir salvar, mas não é muito boa porque ela não tem nada para ajudar na save, mas devido ao boneco, o boneco faz da mecânica uma coisa monstro, então basicamente é isso. Uh, é isso na mecânica. É o único sobrevivente que não tem dois ou três aspectos de jogo muito bons. Bom, agora rank B. Princess. Bom, Princess vocês já sabem, ela é muito boa nos portais e vocês têm combos muito interessantes com uma Princess, mesmo por exemplo no Sacred Heart Hospital, em Monolith e em Lakeside. Ela é muito forte nesses três mapas. Mas porquê é que ela rank B e não é rank A ou rank S? Ela até podia, mas ser se tivesse um decode normal. Como não é o caso, mano, o decode dela é muito lento para o que ela oferece. Claro que em muitas situações um portal salva, mas basta um Hunter levar teleporte que consegue dar conta do recado contra um super portal. Não é muito. É chato, mas não é o fim do mundo, entendem? E basicamente
uma Priestess é boa nesse aspecto de save, mas também ela é boa para salvar, porque mas é boa no mundo letal, consegue fazer um loop espetacular, mas lá está, falta-lhe esse decode, falta-lhe o kite, porque uma Princess sem portais é completamente inútil. Uma Princess sem portais não vale muita coisa, por isso uh, ela não. Vocês não têm a mesma consistência que gostavam que eu gostava que ela tivesse. Não tem essa consistência que existe noutros personagens. Porque ela não é boa no decode, é só boa para salvar, mais ou menos. Uh, mas pronto, com um teleporte ela é counterada, mas não deixa de ser um bom sobrevivente em certos mapas e se for bem usada pode causar bastante raiva e bastante dano ao Hunter. Outro rank B, o Tiff. O Tiff na primeira season e na season 2 ele era rank S. O Tiff não foi nerfado, mas o problema é que agora com a mudança de meta, mano, com novos personagens, novos hunters, novos sobreviventes, o Tiff acaba por ser um survivor bem esquecido. Claro que ele continua a ser bom, ele é um bom kiter, mas este meta está bastante focado em sobreviventes que conseguem tancar hits, sobreviventes que uh, conseguem ajudar no kite, pronto, basicamente que têm itens que conseguem ajudar no kite. A lanterna é um pouco inútil neste meta, mas o kite dele é muito bom porque ele é como se fosse um forward quase para pular paletes e janelas isso ele realmente é bom e é por isso que ele continua a ser bom, mas como há melhores opções, acaba por não ter assim tanto impacto no meta atual, porque tens sobreviventes melhores. É por isso que ele vai para Tier B. Mas continua a ser um bom e é uma boa aposta para novos sobreviventes, novos jogadores que quiserem que quiserem apostar no jogo, que querem começar do zero ou que querem começar a jogar este jogo. Tiff é o melhor personagem para vocês fazerem, para vocês o fazerem, porque Tiff é mesmo chega até a ser OP em alguns casos. Tipo, no Kite vocês vão sair muito bem. Kite Old School. Um, e pronto. Mas lá está, ele só é bom para kite e para descodificar, mas não faz muita coisa na save. E pronto, e kite ele já está um pouco antigo para kite. Já não é a mesma coisa que era para kite, porque há novos sobreviventes. Há Reaper. Reaper consegue counterar um Tiff muito fácil, porque consegues dar aquele hit de névoa pelas paredes e assim. Próximo sobrevivente, Minds. Porquê que eu coloquei Minds em B? Mano, a Minds é um sobrevivente que tem um decode um pouco acima. Claro que ela é boa, mas ela tem um decode um pouco acima dos outros, que não se nota assim tanto. Porque é 30%, ganha 10 segundos numa máquina, por exemplo, faz uma máquina 10 segundos mais rápido. É bom, mas não é aquela coisa que. Porque se uma Mind se for para a cadeira, mas não é assim tão. ah, não é assim tão importante num jogo. Não, ela não consegue. Numa Minds, uma cadeira, basicamente volta ao jogo ao normal, não tens nenhum decoder. Mas claro que ela continua a ser boa porque, ao contrário da mecânica, a Minds é um constante perigo ter lá fora. Mas o problema é uma Minds quando for apanhada. E vocês sabem que uma Minds e uma mecânica são sempre os survivors focados, porque os hunters não querem ter decoders que andem por aí fora. Soltos, eles querem matar os sobreviventes. Uh, e então, basicamente, a Minds também tem um bom kite, tem relativamente um bom kite, mas essa inconsistência no decode, uh, essa consistência, aliás, mas que não. Que se ela for para a cadeira não é muito relevante, não tem muita relevância para um jogo, porque basicamente é como se tivesses um TIF, é como se tivesses um perfumer de uma cadeira, não tem nada com uma mecânica que tem um boneco que consegue descodificar na cadeira e isso é o que lhe traz. Não é boa para saves, não é boa. Basicamente é tipo descodifica ou descodificas ou kitas e é um pouco versátil e tu tens muito melhor opção que é a mecânica que deves escolhê-la em todas as ocasiões. Mais o kite ela, sim,
não sei se cheguei a falar nisso, mas o kite também de Zay é razoável, ok? Não é o melhor kite de sempre, mas realmente em algumas situações ajuda o kite dela. Ver entre as paredes é bom uh, para ajudar no kite. Pronto, próximo sobrevivente, Magician. Magician é o mesmo caso que eu tive. É um sobrevivente que já esteve no meta e já esteve mesmo no Tier S de Survivors, mas atualmente não é assim tão bom porque lá está, ele só tem duas ilusões e para além que dura muito tempo na cadeira para salvar, demora o dobro do tempo para salvar do que outros sobreviventes e mas a cena acaba por pecar um pouco nisso e pronto, ele é bom porque tem, vocês enquanto tiverem as duas ilusões, se vocês souberem usar as ilusões e não levarem terror choque, vocês vão ter uma muito boa matchup, mas o problema é vocês conseguirem fazer vocês, por exemplo, depois de serem apanhados, porque vocês têm as duas ilusões, conseguem, gastam, e depois como é que é? Depois vocês são apanhados para vos tirar, se vocês usarem. Se vocês não tiverem uma coordinator na equipa ou alguma coisa, por exemplo, a coordinator consegue ajudar o Magician, mas mano, vai ser muito complicado para salvar um Magician numa cadeira e não vai lhe dar quase tempo nenhum para continuar o kite. Por exemplo, tu salvas, já o Hunter recuperou do hit e consegue bater no Magician, e é isso que vai pecar no Magician. Muito tempo que ele leva para ser salvo na cadeira. Mas de resto ele tem um kite razoável e um decode normal. E pronto, e é por isso que ele está no B. É um sobrevivente mediano. Forward. Forward. Vocês sabem que eu não gosto muito de forward, mas eu cheguei à conclusão que forward. Eu estava queria meter em C, mas cheguei à conclusão que forward realmente consegue talvez um tier B porque vocês repararem, vocês têm um jogo em que forward, se alguém cai muito cedo, um forward consegue ter uma consistência tão grande que consegue-vos ganhar o tempo que o outro sobrevivente que podia ter feito kite e vai ganhar mais 30, 40 segundos se o Hunter não trouxer excitement. Se trouxer excitement, vai obrigar o Hunter a levar excitement e não, se trouxer excitement, o Hunter obrigado, como foi obrigado a levar excitement, não pode ter teleport, não pode ter blink, não pode ter essas habilidades que também são bastante úteis no jogo. Tudo por causa de um forward que vai dar stuns. Um bom forward consegue-vos dar muitos stuns e salvar do balão várias vezes, ganhar tempo para a equipa, é muito bom. E pronto, não é o ideal porque ele tem um decode de 30%, mas mesmo assim acho que continua um bom survivor que se for usado por quem sabe jogar de forward, acho que consegue causar bastante danos no Hunter. E o último da lista B é Mercenário. Mercenário porque, lá está, já vos expliquei o que é que ele tem em deficiência em, o que é que ele tem de diferença entre a coordenadora e ele. Mas Mercenário consegue ter. O ponto positivo dele é que ele não falha nenhuma save. Se vocês levarem Doom Shock, se vocês levarem Terror Shock, é quase impossível vocês fazerem merda numa save de Mercenário. Para além que as elbow pads ajudam bastante a vocês não morrerem no início. Com um Mercenário, é muito complicado vocês morrerem no início. Se vocês morrerem em em menos de 60 segundos com um mercenário, mano, vocês jogaram bosta, porque é quase impossível morrer. Se estiverem a jogar a sério, é quase impossível morrer em 60 segundos. Por isso, um Hunter acaba por desistir do mercenário. Se encontra um mercenário, ele desiste do mercenário e vai tentar procurar outro sobrevivente, porque realmente é bastante chato. As elbow pads conseguem ajudar no kite, conseguem fazer uma transition de kite para outra zona que ele queira, uma zona boa. Mas pronto, ou mesmo uma zona má, mas já com uma boa distância do Hunter. E pronto, é isso que tem os pontos positivos do mercenário, mas para mim a Coordinator pesa mais. Os pontos positivos da Coordinator pesam mais em relação aos pontos positivos do mercenário. Em relação à Coordinator tem um decode nerfado quando tem alguém na cadeira,
Mas vocês, se forem uma boa coordenator, vocês ou fazem uma ou duas saves por jogo, ou vai ser só preciso fazer uma ou duas saves. Uh, a primeira save vocês garantem, ou vocês depois logo veem se precisam de usar arma, se vocês acham que é necessário usar arma, ou se conseguem, ou se o sobrevivente consegue continuar o kite apenas com a save normal. Uh, Se ele conseguir fazer isso, vocês ficam com uma arma guardada, por exemplo, para um teleporte ou para qualquer coisa assim, uh, ou para outra save. E também convém vocês serem curados, por exemplo, vocês levam um hit, convém serem curados para tratar da segunda save, assim não têm de lidar com o nerf no decode da Coordinator. E pronto. Agora, rank C. Agora vamos começar a entrar nos Survivors um pouco ruins. Há uns que são entre C e B, mas há uns que são claramente melhores que outros, mas realmente eu não posso incluir todos na lista B, porque se começar a ter muitos na lista B, é um pouco contraditório, porque há vários ranks e se tiver se tiver 8 por exemplo, num rank B, não faz sentido, porque há sempre alguma diferença, então essa diferença é que faz a diferença entre o rank B e o rank C. Vai sempre haver alguma diferença nesses. E eu acho que estes são, por exemplo, eu estou aqui a lembrar-me de Dancer e Doctor, são os sobreviventes que eu talvez podia colocar em B, mas acabei por colocar porque, mano, se tem 5 sobreviventes em B, que é quase um quarto dos sobreviventes do jogo em Tier B, não posso colocar mais porque significa que eles são piores, ok? Não pode ter tantos personagens num rank intermédio de jogo. Uh, mas pronto, basicamente, falando da Dancer, a Dancer é uma boa kiter. Só que o problema da Dancer, que é um problema até bastante grave, é que vocês, para além de terem um decode Boston, uh, a Dancer tem um problema que ela só consegue kitar se estiver se tiver com antecedência, ou seja, vocês veem o Hunter lá no fundo, vocês colocam a máquina, vocês colocam a caixinha, aliás, numa palete, vocês se estiverem numa posição com paletes. Agora, se vocês não estiverem numa posição com paletes, estiverem numa área ruim, ou algo assim do género, vocês não vão conseguir kaitar por muito tempo e não vão trazer essas caixinhas, vocês também só têm três e não vão conseguir fazer muito mais, não vão conseguir tirar muito mais partido disso. Eu acho que é esse o problema da Dancer, é que as caixinhas não ajudam tanto quanto deviam ajudar e quanto deviam ou quanto podiam ajudar. Só atrasam um pouco o Hunter, irritam o Hunter, claro, chateia o Hunter, mas lá está, há algo que lhe falta, percebem? É algo que vocês notam nas consistências em relação a outros personagens, por exemplo, que estão no rank B ou no rank A, rank S, é que a Dancer não é uma boa saver, não é uma boa decoder e não é assim tão boa kiter. Acaba por ser média para ruim nos três. Nos três. É boa kiter, mas é média para ruim no decode e é média para ruim para salvar. Entendem? Basicamente é isso que é isso que traz para o rank C. Lucky Guy. Lucky Guy é um sobrevivente que está no rank que está no tier que está, porque não começa com nenhum item e vocês têm de perder tempo a abrir baús. E isso afeta bastante porque é tempo que vocês não estão a descodificar. E depois, para além, podem correr o risco de não vos vir sobre o item o item que querem. E quando vocês dão por vocês estão a perder muito tempo a abrir baús quando já podiam ter feito uma máquina assim. Para além de terem localizado, terem de ir ter com o baú, terem de pedir o que é que querem, esperar que venha o que vocês querem. E é por isso que Lucky Guy não é assim tão bom, não é assim tão usado em rank alto. Ele, claro que tem alguns itens que, se vocês conseguirem pegar, como por exemplo o boneco da mecânica ou uma pistola, vão ser bastante cruciais no jogo, vão ajudar muito no jogo. Mas em média acaba por ser mais do mesmo. Por ser um sobrevivente que gasta muito tempo a abrir baús. Uh, e, e pronto, basicamente é isso. E para além do que os itens que ele saca no baú,
tem sempre algum defeito em relação aos seus donos iniciais. Por exemplo, uh, a perfuma, se ele ganhar perfume, ganha só dois perfumes, uma perfumer começa com três. Uh, a bola do forward, por exemplo, só pode ser para correr, não se pode stunar. A arma da coordinator dura menos tempo. São vários aspectos, pronto, que pronto, uh, não, não colabora com o personagem. uh, e, e pronto. Mas ele tem um bónus veteran que é bom, que neste meta é bom, um bónus veteran. uh, e que ajuda também no kite. Por exemplo, vocês tomam um hit e conseguem mudar de zona de kite, um, e conseguem ir para uma área de kite melhor. Conseguem também, sei lá, mano, por exemplo, pegar uma seringa. Pegar uma seringa é bom, ok? Pegar uma seringa para vos curarem assim automaticamente, sozinhos. Um, mas lá está, um personagem que depende de sorte normalmente não é bom. Um personagem que tem de depender de sorte para, para conseguir o que quer é complicado, entendem? Vocês podem ter uma sorte de vir a exatamente aquele item que vocês precisavam naquele momento, ou então de vir um mapa de lawyer e arrasar o jogo. E como não se deve confiar nestes jogos de estratégia, não se deve confiar na sorte, é por isso que ele basicamente fica em rank C. Uh, por isso, mais vale vocês levarem, por exemplo, se querem buscar um boneco da mecânica, mais vale usarem. Para além que ele não pode usar também o boneco da mecânica quando estiver na cadeira, mais vale vocês jogarem com uma mecânica. Se vocês querem pegar perfume, mais vale jogarem com uma perfumer. Se vocês querem pegar pistola da coordinator, mais vale vocês pegarem a pistola, jogarem com coordinator. É basicamente isso. E pronto. Próximo sobrevivente, Explorer. Explorer não há muito a dizer. O buff que ele recebeu há pouco tempo não é assim tão importante no meta, não é assim tão interessante. E tipo, não, se vocês forem fazer o tempo de chegar, de desenterrar o tesouro e depois descodificar, não compensa os 50% que vocês fariam manualmente. Vocês fariam manualmente mais rápido. Então, basicamente, não vai fazer muita diferença. Por exemplo, pode ser útil em alguns momentos que o Hunter está a camperar uma máquina, vocês chegam lá e acabam instantaneamente. Vocês também não alertam quando pulam paletes ou janelas e assim. Mas de resto é basicamente isso. De resto é só isso que ele tem, para além dele. Hunters conseguem facilmente descobrir um Explorer através de pegadas ou através de áreas que eles já sabem que o Explorer pode estar, e acaba por ser um pouco irrelevante no meta. Uh, Há sobreviventes muito melhores. Depois, próximo sobrevivente, Cowboy. Cowboy é um sobrevivente que tem, lá está, é um decode bem bosta. Tipo, para além que se tiver, por exemplo, se vocês repararem em relação a um personagem de. Um personagem como. Se tiverem dois ou três cowboys a fazerem a mesma máquina, isso é um fun fact. Se vocês tiverem dois ou três cowboys a fazerem a mesma máquina, é como se tivesse. É pior do que ter apenas um cowboy. Ou seja, se vocês verem um cowboy, descodifica mais depressa do que três cowboys na mesma máquina, derivado dos nerfs dele de decode. Bastante esquisito e. Mano, ele não é bom para decode, é mais para troll e assim. E ele pode, em momentos ou outro, consegue salvar dos balões. Para além de ser um pouco complicado de salvar nos balões, mas vocês conseguem chatear um pouco antes, se vocês conseguirem fazer uma save ou duas. Mas não é algo consistente e se vocês falharem, é decode que vocês não estão a fazer e que basicamente estão a desperdiçar tempo a tentar salvar alguém que vocês não vão conseguir salvar, ou que vai ter primeiro de ir à cadeira e vocês ou vão fazer insta-save ou então têm que kaitar aquele momento que vocês tiveram um erro na save. Basicamente é isso e basicamente um, não é um sobrevivente ideal para arranque porque ele basicamente só serve para salvar, não é, é bosta no kite e é bosta no kite, isto é completamente normal no kite, não tem nada que o ajude no kite. Uh, mas e tem e tem um decode e tem um nerf no decode que é um pouco prejudicial para a imagem de um forward. Uh,
e acaba por ser realmente também bastante avassalador numa equipa que vocês querem descodificar o mais depressa possível. Ter um cowboy pode ser bastante prejudicial dado, dado esses nerfos. E pronto, e agora passando à Doctor. Bom, em relação à Doctor, a Doctor é um sobrevivente que é bastante útil contra personagens como Mad Eyes, como o Soul Weaver, contra fotógrafo, mas como não são hunters que se veem muito em rank alto, ela acaba por ser basicamente um sobrevivente que se consegue curar sozinho, mas que vocês não conseguem conseguir curar, vocês não conseguem curar-se a meio do kite, então ou vai ser muito complicado vocês curarem-se a meio do kite, então acaba por não ser um personagem assim tão importante. A única coisa que ela é boa a fazer é vocês conseguem salvar, vocês levam a tapa, salvam e vocês depois conseguem fugir e curarem-se, mas de resto é medíocre, não é nada de especial, não é nada por aí além, é só o bónus veteran basicamente que vale. Ela também não tem um bom kite. E tem um decode normal. E para salvar é meio cocó, por isso basicamente é isso. E tem um item não muito bom. E bom, chegamos à nossa posição de elite. O nosso rank D. D de Trash, porque foi uma brincadeira que eu fiz, não sei para quem percebeu, mas pronto. Que é Trash em inglês é lixo, então eu meti Trash. Entendem? Porque é rank D com Trash. Muito, muito engraçado. Então basicamente começamos com o Rei Lawyer. Porquê que Lawyer é uma bosta? Mano, ele em tudo fala. Mano, fala. É só olhar para o personagem, para as habilidades do personagem, vocês percebem como. Nem percebem como é que alguém foi criado assim. Porque basicamente ele é uma bosta, ele tem um decode normal, ele não tem mais nada. Ele basicamente tem um decode normal uh, com, com um item bosta. Ok? Basicamente é isso. E ok. E vocês pensam, pronto, né? Podia ser pior. Podia ser pior. Podia. Agora, o que é que realmente afeta o Lawyer? É que o Lawyer, para além de ele ter um mapa bosta e de não ter basicamente nada, de ser um Lucky Guy com um mapa bosta, eles acharam por bem e eles viraram-se assim: epá, eu acho que o mapa é muito OP para um sobrevivente assim. Eu acho que nós devíamos dar 15% de nerf no kite, que, para ele pular as coisas mais lento, e vocês ficam assim, nani, então, mas ele já não é bosta o suficiente. Mas não tem nem sentido, vocês entendem? Tipo, porque é que Lucky Guy tem uma habilidade que pode conseguir as coisas do baú e Lawyer basicamente não tem nada. Lawyer é tipo. Basicamente tem um mapa bosta que é. Ele tem automaticamente o pior item do jogo atribuído, não tem nenhuma sorte no baú e pula as coisas lento. Então, mano, ele é bosta em tudo. Ele não serve para, para salvar. Ele tem um salvamento normal, como todos os outros sobreviventes. Uh, tem um kite, tem um decode normal e tem um kite bosta. Então vocês chegam ao final e é tipo, ok, boa, muito interessante. É o Rei Leia. O Rei Leia só vendo, não dá para explicar. Por isso é que ele é o personagem Ultimate Troll, é tipo o super sumo do Troll. Personagem Garner. Garner nesta despromoção para rank D. Porquê? Mano, porque todos os sobreviventes Schettenbauer e Lawyer são melhores que ela. Todos. Garner não tem nada. Garner tem um item bosta. É tipo um Lawyer. A Garner é tipo um Lawyer. Sem decode. Sem nerf no kite e com um item bosta que vocês não serve para quase nada, porque vocês quebrarem cadeiras o Hunter para já pode voltar a colocá-las, consegue arranjá-las e mesmo que não traga essa habilidade não vai ser muito complicado. Há mais cadeiras e mesmo que não consiga vocês conseguem fazer facilmente os sobreviventes que morrem no chão. Por isso Garner não traz nada ao jogo, é irrelevante e pronto, em relação aos sobreviventes do rank C, vocês veem que são claramente superiores. Por exemplo, uma Garner. E claro que ela é boa para ranks. Para mesmo abelhas. Abelhas mesmo ela é boa, ok? Porque vocês conseguem aprender a acertar calibrações. Ela é fácil de acertar calibrações e assim. E isso ajuda-vos a entender mais ou menos o jogo. Mas de resto, mano, eu estou a falar de rank alto, mas não tem nenhuma, também nenhuma importância no meta.
E o último personagem de Survivor é o Embalmer. Porquê que o Embalmer está nesta lista? Mano, eu pensei que o Embalmer quando viesse ia ser bom, mas mano, a verdade é que o Embalmer só se mata mais depressa, ok? Ele tem um decode normal, um kite normal e tem um item que é bem bosta porque basicamente só o faz morrer mais depressa. Porque, mano, se o Hunter conseguir chegar ao caixão a tempo, vocês só se estão a farmar a vocês próprios. Porque o ideal é vocês esperarem até a cadeira chegar à metade e vocês aproveitarem esse tempo, o resto da equipa descodificar. E o Embalmer o que faz é não mata esse tempo e spawna lá no caralhinho. E se tiverem azar, se vocês não conseguirem correr para longe o suficiente do caixão, o Hunter consegue apanhar o caixão e consegue bater-vos. E basicamente vocês utilizaram. Vocês só vos farmaram. Só farmaram só. Vocês acabaram de ser farmados. Basicamente é isso. Em questão realmente. Agora a Hunters. Começamos pelo Reaper. O Reaper, mano, é uma subida espetacular para um rank S. Porque com o banimento em rank lendário, com o banimento de aranha quase 100%, mano. Reaper chega a uma posição imaculada que ele é muito bom mesmo, ele é muito eficaz. Conseguem mandar lâminas por entre as paredes, por entre paletes, vocês têm um controle de jogo ridículo. Não é muito complicado de kaitar um bom Reaper. Tem mapas extremamente OPs para ele, como por exemplo Lakeside e Monolith são mapas extremamente OPs para um Reaper. Fica quase impossível kaitar lá. E pronto, basicamente é isso. Não há muito a falar, mano. Só vendo. Depois, quando ganha presença, ele fica com invisibilidade e fica rápido, mano. Espetacular. Não se pode pedir mais, quase mais nada num sobrevivente. Num Hunter, aliás. Espetacular. Segundo Hunter é a aranha, mano. A clássica aranha. A aranha sempre foi rank S desde que levou este buff. Aquele buff gigante de colocar teias entre as paredes. E ganhar velocidade com as teias e assim, mano, esse buff foi espetacular e de dar dano com as teias, mano, desde esse buff, mano, podem fazer os nerfs todos que eles quiserem, mano, que a aranha continua a ser o Hunter mais apelão do jogo. A aranha é simplesmente ridículo porque vocês chegam a uma parte do jogo que vocês qualquer que seja a decisão que vocês fizerem, vocês ou baixam a paleta ou não baixam, vocês acabam por tomar o hit na mesma porque ela consegue dar a volta à zona, à zona que vocês estão a fazer o kite e consegue-vos dar o hit à mesma. E basicamente é isso que a faz tão OP que ela fica super rápida e super impossível de fazer alguma coisa contra ela. Não há nada. Vocês sabem o que é que eu estou a falar, é o terror da ranqueada, mano. A aranha é simplesmente terrível para a equipa de sobreviventes. Agora entramos no rank A. Palhaço. Mano, palhaço é um sobrevivente. É um Hunter. Porra, estou a dizer sobrevivente bastantes vezes. Mano, palhaço é um Hunter também super apelão. O único problema dele é ganhar aquela primeira presença, o primeiro dash. Mas a partir do momento em que ele ganha o dash, vocês principalmente se jogarem com Insolence e usarem aquele dash infinito e conseguirem acertar o dash infinito, para o palhaço conseguem fazer isso facilmente porque conseguem fazer contornos de dash muito bons. E fazer outplay nos survivors e assim, vocês acabam por desbloquear o dash e a partir do momento em que vocês têm o dash, vocês são quase imparáveis porque é um dash a cada 10 segundos e vocês ou têm uma palete perto ou então fodeu. Vocês vão morrer, basicamente é isso. Contra um palhaço é isso, mas há ainda algumas diferenças para palhaço e para Reaper porque palhaço tem um dash a cada 10 segundos, mas para além é complicado ganhar. Porque se tu falhares o primeiro dash, vais ter uma match muito complicada. Se tu falhares o dash infinito, vais ter uma match bastante complicada para conseguires depois dar um hit no sobrevivente. 2 hits no sobrevivente ou um hit se estiver a jogar com Insolence para desbloquear o dash. Depois, para além que ele tem Drill, que é counter de mercenário. Drill é uma habilidade que vocês colocam no foguete, no vosso foguete, e a cura dos sobreviventes é aumentada. E então, se vocês conseguem colocar, por exemplo, um mercenário no chão, se vocês derem 2 hits com isso, o mercenário fica quase 5 minutos para ser curado no chão. 5 minutos, não, por acaso não sei o tempo, mas mano, é por aí. Ele fica
muito tempo no chão. Vocês não têm mesmo. É completamente ridículo o tempo que ele fica no chão. Fica muito tempo mesmo. E pronto, basicamente é isso porque ele está no rank A. O segundo Hunter é Geisha. Geisha no rank A porque, mano, Geisha, Pro Geisha consegue atravessar paredes muito fácil e não há muita coisa que tu consegues fazer porque mesmo que tu olhes para ela, ela consegue dar o dash. E às vezes fica bastante roubado o dash que ela dá. Mesmo que tu olhes para ela, ela consegue atravessar paredes e é bastante irritante. Tu não conseguires fazer nada contra isso. Para além, quando tu olhas para trás, perdes visão e se tu não tiveres um ping bom, não consegues olhar para trás. Não consegues fazer aquilo da câmera de fazer o kite a olhar para trás. E isso dificulta bastante. Isso dificulta mesmo bastante para jogar contra a Geisha. Vocês vão começar a ficar presos nas paredes e chega a um ponto que é só irritante. E a mim acontece-me bastante isso. Começar a ficar preso em todas as paredes quando estou a olhar para ela e mano, contra a Geisha eu passo muito mal. Dessa dos sobreviventes, que ela não, para mim não é um sobrevivente muito bom, mas não é um hunter muito bom. Mas contra mim, mano, eu sou prova disso, mano, que sou bem bosta contra ela. Um, Tenho que aprender realmente a jogar contra ela. Uh, Porque uma pro geisha, mano, é ridículo. Consegue mesmo fazer coisas que vocês não estão nada à espera. Uh, Aproveitar todas as janelas, aproveitar tudo para conseguir dar aquela espreitada para dar o dash. E então é isso que a faz ao pé. Uh, Pronto, basicamente agora rank B, fotógrafo. Fotógrafo tem um bom controle de jogo por causa da câmera. Vocês conseguem impedir o Cypher Rush dos sobreviventes, mas em contrapartida não. Como, como contra, vocês têm nada basicamente para conseguir chegar mais perto dos sobreviventes ou para conseguir melhorar, para conseguir dificultar o kite dos sobreviventes. Não tem assim uma habilidade muito boa, tem aquela apenas um, dos passos, mas mesmo assim é um pouco difícil de usar e os sobreviventes conseguem prever com alguma facilidade esses movimentos. Por isso, fotógrafo rank B, mesmo por causa do Cypher Rush, de conseguir parar o Cypher Rush, vocês vão conseguir ter um maior controle do jogo, ter mais tempo para acabar com o jogo. Um, Outro rank B, Wu Cheng. Wu Cheng é um hunter bastante bom porque ele consegue dar teleportes quase infinitos, mano. Ele vai ter um controle de jogo ridículo, ele está sempre de máquina em máquina. É fácil kaitar um Wu Cheng no início, mas a partir do momento em que ele desbloqueia a primeira presença, começa a ficar complicado. Para além que ele é o rei de camperar na basement, se for um bom Wu Cheng, é impossível salvar alguém a não ser que vocês sejam uma coordinator ou um prospector ou qualquer coisa assim que consiga impedir que ele faça aquele efeito verde que vocês ficam impedidos de fazer ações durante um X tempo. A não ser que vocês tenham alguma coisa dessas, uh, vocês não vão conseguir fazer a save e vão morrer lá também. E pronto. Mas, por exemplo, com portões abertos, ele tem um controle de jogo super gigante. E já vi gente a jogar com teleporte com o Chenko. Basicamente, vocês estão em todo o lado, vocês estão sempre a teletransportar de um lado para o outro a ver quando é que conseguem dar hits ou não. O próximo sobrevivente é Mad Ice. Mad Ice não é um sobrevivente. Ai, um próximo Hunter, porra! O próximo Hunter é Mad Ice porque Mad Ice é um Hunter bastante complicado de se jogar, mas a partir do momento em que vocês começam a perceber como jogar contra Mad Ice, mano, ele é bastante ruim mesmo de se jogar contra, porque não é algo que vocês consigam fazer kite. Para já ele consegue tornar vários personagens inúteis, como por exemplo um Seer, uma Perfumer ou personagens assim, porque ele consegue derrubar basicamente só com as só com os muros e vocês acabam por sofrer bastante com isso, porque basicamente ficam com itens inúteis que não vai valer de muita coisa uh, no jogo. E para além que um bom Medice consegue às vezes prender-vos em algumas partes, ou então consegue colocar muros e consegue-vos matar com os muros com alguma facilidade até. Se vocês não conseguirem fazer movimentos imprevisíveis para o Hunter, fica fácil de vos matar. E a partir do momento em que os outros sobreviventes começam a cair e começam todos a ficar com muito dano, começa a ficar complicado de virar o jogo. Rank C. O primeiro de rank C é Elember. Elember é um personagem que realmente tem um. Porra, Elember é um personagem que
não tem um early game bom. Eu vou falar os dois, o Elember e o Fister juntos. Porquê? Porque eles, o Elember, o Wakesboy e o Fister juntos, eles são os três a mesma coisa. Porquê? Porque são hunters que têm um early game terrível, que é complicado acertar, mas eles tornam-se perigosos a partir do momento em que vocês conseguem dar os hits nos sobreviventes. Vocês começam a desbloquear as habilidades e é com as habilidades que eles começam realmente a ficar poderosos. Eles dependem muito das habilidades. O Elember é um hunter com um controle de jogo absoluto. Vocês conseguem estar em três lugares ao mesmo tempo, é muito bom. Mais boneco de lava, dá para conseguir ter um controle de jogo mesmo gigante. Fister porque consegue ter um campo ridículo, deve ser o melhor camper do jogo. É ridículo mesmo. Muito bom camper. Talvez o melhor camper destes é Mad-Ice, porque Mad-Ice chega a ficar impossível se vocês. O, a melhor maneira de counterar, de conseguir salvar no Mad-Ice, é vocês estarem lá ao pé da cadeira quando o Mad-Ice coloca alguém na cadeira, vocês têm que estar encostados à cadeira. Porque se ele coloca as muralhas, mano, em volta da cadeira, vocês não conseguem salvar. E aí complica. Mas pronto, Fister tem um campo brutal e com presença desbloqueada é animal, fica quase impossível kaitar. Mas até ter essa presença é que é o problema. Uh, e o X-Boy também é um pouco complicado acertar os foguinhos, mas se vocês tiverem alguma experiência, ele fica também monstro. Tem um controle de jogo também bom. Conseguem ganhar velocidade, conseguem. Ele é bastante visto em velocidade e em. É como se fosse uma névoa mais rápida de um Reaper. E é que seja mais fácil de acertar porque ele pode traçar paredes literalmente. E pronto, agora próximo Hunter, o penúltimo Hunter desta lista é Dream Witch. Dream Witch é um Hunter atualmente complicado de se jogar, ok? É um Hunter que contra vocês vão sofrer, não pela habilidade do Hunter, mas sim pelos bugs, ok? Porque, mano, Dream Witch é um Hunter que vocês ficam bugados na própria serva e vocês às vezes não conseguem fazer as saves porque vocês ficam bugados lá na serva. A mesma serva às vezes consegue-vos dar 2 hits porque vocês ficam presos nela como se ela fosse gorda, que não é. Ficam presos, não conseguem passar dali, ficam sempre a dar rollback, ou seja, ir para a frente, para a frente, para trás, não conseguem sair dali. E enquanto a NetEase não conseguir corrigir isso, é complicado de se jogar contra. Mas fora isso, eu não quero considerar um personagem numa tier list por causa de bugs, eu quero considerar um personagem numa tier list pelo que é. Dream Witch não é grande coisa. É um personagem com algum controle de jogo, mas vocês conseguem encontrar facilmente. Porque se vocês conseguirem fazer as saves, é tranquilo, não é nada de especial. E pronto. Basicamente é isso. Dream Witch tem. E agora passando para o último Hunter e para o último desta tier list é Gamekeeper. Mano, Gamekeeper não há também. É um lawyer da vida, mano. É ridículo. Gamekeeper. A habilidade dele nem sequer é boa, ok? A habilidade dele de presença cheia nem sequer é boa. Nem sequer é boa, ok? É fácil de counterar. Nem é boa. Aquilo, vocês conseguem. Se vocês conseguirem dar gancho em alguém, vocês até conseguem dar. Basicamente uma insta-kill, mas mano, é muito complicado acertar o gancho, que os sobreviventes conseguem olhar para trás, conseguem prever quando é que vocês vão mandar o gancho e desviar do gancho. Para além que até ele desbloquear o gancho, mano, é completamente fácil. Ele é super lento. Ele é super lento a dar o hit. Até recuperar o hit, mesmo que vocês não acertem, ele demora muito tempo a dar o swing e ficar ali parado muito tempo. É muito lento. E o gancho não ajuda quase nada. O gancho também pode ser counterado por fumers, por seer, por tudo. Basicamente está face esta terra. E basicamente, mano, é isso que traz o Gamekeeper para uma posição tão ruim, porque vocês sentem completamente. Não conseguem subir de rank. É desse dos únicos sobreviventes, dos únicos hunters do jogo, que vocês não conseguem subir de rank porque Gamekeeper simplesmente fica impossível de jogar. De tão bosta que ele é. Como é que alguém consegue fazer um personagem tão bosta? Como é que alguém pensou, bom, este personagem a gente tem que o fazer mesmo bosta, mano, ridículo. Ridículo mesmo nesse aspecto, que é pena. Eu acho que eu preciso de um buff urgente, mas um buff gigante, ok?
Para já, só para falar que a habilidade, a habilidade dele nem sequer é boa, ok? Eh, e pronto, e basicamente é isso. Ele é super lento em tudo e vocês vão ficar vocês vão passar muita raiva se jogarem com ele em rank. Vão perder muitos jogos. Nem é por vossa culpa, é mesmo culpa completamente do personagem, 100% do personagem. Mas bom, espero que tenham gostado.